Oi, ótima tarde para você que está chegando com a gente aqui agora no YouTube, Band Placar, em um oferecimento BandBet, já esquentando essa rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 9 da noite, tem Cruzeiro e São Paulo em Belo Horizonte. E Bernardo Ramos é promessa de uma partida muito boa, porque são equipes que estão bem demais na temporada. O Cruzeiro vem de uma vitória para cima do rival na Copa do Brasil. O São Paulo não perde há 8 jogos no Brasileirão. Aliás, a única derrota foi na estreia do Crespo, que foi para o Flamengo. Desde então, o time não perdeu mais. Só que, se a gente falar de equipe titular, o tricolor paulista tem muito mais problemas do que o Cruzeiro. Exatamente, Aline. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste aqui nessa edição do Band Placar com oferecimento BandBet. A gente falou muito sobre o Cruzeiro no programa anterior. Eu só queria fazer um destaque, se você me permite, sobre a Raposa, que é a possível estreia como titular do Luiz Sinisterra, né? Jogador que foi pedido, aliás, pelo Leonardo Jardim. Ele falou textualmente isso em on, ou seja, no microfone. Preciso de um jogador driblador. E aí o Pedrinho BH foi à Inglaterra para pegar esse colombiano, que é ótimo jogador, tem 26 anos de idade, é muito bom. Só que, primeiro, ele não jogava desde maio. Sim, muito tempo. No Bournemouth, né, da Inglaterra, e ele se machuca demais. Então, essa é uma questão importante. Falando em lesões, vamos falar então mais sobre o São Paulo Futebol Clube, porque, Aline, a lista não para de aumentar, né? É impressionante como os jogadores do São Paulo se machucam, principalmente com problemas de lesões musculares, né? No último fim de semana, na partida contra o Galo, foi o Marcos Antônio com uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e o André Silva com 2 lesões de ligamento, né? Cruzado anterior e o posterior. E aí, pelo menos, ainda fica essa questão com relação à conduta de tratamento para o André Silva. E aí a gente imagina o Ferreirinha assumindo a posição do André Silva. E no meio de campo também tem problema, né? Porque o Alisson tá fora. Ele ficou fora dos 2 últimos jogos. Então, dos três titulares, 2 estão fora. Por causa de dores na região do quadril. E pelas informações que a gente recebeu, ontem ele ainda não voltou a treinar normalmente. Mas sabe quem voltou? Quem? O Wendel, lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Esse Pode é bom ser uma jogador, novidade. porque o Enzo Dias está jogando todas, né? Porque só tem ele e o Patrick Lanza, né? Mas também, Bernardo, passando esse jogo contra o Botafogo, antes da LDU, depois da data FIFA, aí a tendência é de voltar o Arboleda, Cruzeiro, o né? Alisson... Não, depois do Cruzeiro. Depois tem o Botafogo. Na data FIFA, isso. Depois da data FIFA, no dia 15, tem o Botafogo e aí depois a LDU. E aí a expectativa para esse jogo, então, é retorno de Arboleda, do Alisson, provavelmente do Marcos Antônio, e aí vai dar uma ajudada pro Crespo. Exatamente. Assim, a gente imagina esse São Paulo, e não é nem uma questão de imaginar, é fato, né? Um São Paulo muito mais forte, com o Alisson e Marcos Antônio no meio de campo, evidentemente. Aliás, essa sacada do Alisson como meio-campista foi do Dorival Júnior. E vou te falar quem deu uma primeira dica. Quem? Rogério Ceni. Esse tá fazendo um trabalho espetacular no Bahia, A né? final da Sul-Americana de 2022 teve o Alisson jogando recuado, ninguém entendeu nada por que ele estava jogando naquele posicionamento, mas foi a primeira vez que alguém olhou para ele e falou, talvez a posição seja outra. Foi um jogo contra o Independente Del Valle em Córdoba, na Argentina, né? Que o Caleri teve 2 oportunidades incríveis de gol quando o jogo estava 0-0 e acabou perdendo esses gols. Bom, a Aline falava aqui sobre a chegada do Hernan Crespo, na verdade, é um retorno do Hernan Crespo, né? Ao time do São Paulo. Afinal de contas, ele foi campeão paulista em 2021 e depois foi demitido no Campeonato Brasileiro, que eu achei um erro significativo do então, ainda é o presidente Júlio Casares, então recém-eleito presidente Júlio Casares. Porque ele havia falado textualmente, né, Aline? O Campeonato Paulista era a Copa do Mundo para o São Paulo em 2021. Né? Mas acho que naquele momento o que pesou é porque o Casares sempre tinha o grande sonho de ter o Rogério Ceni como treinador dele. E aí o São Paulo foi mal no Campeonato Brasileiro, muitas lesões, e realmente a preparação física do São Paulo era ruim, tanto é que o Crespo trocou o preparador físico. E aí, quando começou a queda, tanto é que o Crespo é demitido no começo da manhã ou até na hora do almoço, e à tarde o Rogério já está anunciado para dar treino no Morumbi. Exatamente, no treino no Morumbi com torcida. E foi com torcida? Não, não foi. Não foi. Mas assim, eu me lembro que o torcedor do São Paulo ficou meio ressabiado com o Rogério Ceni, né? Falou, pô, peraí, você assume à noite no dia que o cara é demitido, né? Então, sem assim, explicação alguma. Eu falo isso porque o Rogério Ceni é uma unanimidade no São Paulo, né? Pela idolatria como jogador. E o primeiro trabalho dele como técnico em 2017 foi à frente do Tricolor Paulista também, né, Aline? Muita gente falava naquela época que ele seria uma espécie de Alex Ferguson no São Paulo, né? O que o Alex Ferguson foi para o Manchester United.
ficando quase 30 anos à frente da equipe inglesa, o Rogério Ceni seria no São Paulo e, evidentemente, não foi o que aconteceu. E claro, pessoal, que a BandBet tem as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponta sua câmera mais uma vez para o QR Code que está aqui na tela e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E aqui a gente já tem Cruzeiro e São Paulo. Sim. Cara, as odds estão muito boas para esse jogo. Então... Porque é assim, se a gente coloca o São Paulo ganhando, e como você bem disse, uma derrota só no Campeonato Brasileiro sob a batuta do Crespo, justamente naquele jogo contra o Flamengo, em que ele fala, graças a Deus a gente não vai enfrentar o Flamengo no Maracanã todo dia, né? Então, ele cometeu um sincericídio ali, né? E era o primeiro jogo também, Era o primeiro jogo. São Paulo tá pagando 4,75, Aline. Tá boa, hein? E a odd do empate de 3,25. Muito boa também. O que a gente pode fazer aqui é clicar no jogo, né? Ir no botão criar uma aposta, fazer um bet builder aqui. E aí você tem infinitas possibilidades no site da BandBet. E a gente pode colocar uma dupla chance aqui para arrebentar. Qual? Empate ao São Paulo pagando 1,87. Boa. Né? Então, é uma belíssima oportunidade de mercado para você. Na BandBet, não perca a chance de fazer a sua fezinha. Repito, apontando a sua câmera para o QR Code que está aqui na tela ou digitando no browser, né, de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até mais.